Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos amigos, ouvintes do programa Além da Vida, nossos irmãos, no contexto dessa fé e dessa religião que tanto nos consola, que tanto nos esclarece. Hoje, nessa manhã ensolarada de domingo, já tendo aí se aproximado do final do ano, estamos aqui novamente, eu, Pedro João, e a Luciene, que vem hoje também abrilhantar o nosso programa com os seus conhecimentos dentro do que a doutrina nos esclarece. O Gilberto hoje não pôde vir, a quem nós já de pronto desejamos melhoras, porque disse que não estava passando bem, que tenha um domingo radiante junto com a sua família. Então, para iniciarmos o programa desta manhã, vamos fechar os nossos olhos, contemplar a figura divina do nosso mestre querido e agradecer pela oportunidade que temos de mais uma vez amanhecer o dia, termos a oportunidade de tantos trabalhos, de tantas coisas positivas, tendo os dons da audição, da visão, tendo a possibilidade do raciocínio, tendo a condição de caminharmos. Tudo isso dado a nós gratuitamente, para que possamos, neste nosso momento reencarnatório, fazermos o progresso necessário para que amanhã estejamos melhor que hoje. Agradecemos também pela oportunidade de estarmos aqui na rádio, fazendo este programa com a audiência de todos vocês, a quem rogamos a Jesus que abençoe a todos vocês. E para iniciarmos o programa desta manhã, vamos ouvir a mensagem espírita. Você ama a Deus? Ou será que você tem medo de Deus? Ainda nos dias de hoje se ouve a expressão: cuidado, Deus castiga. Ou então, ele é um homem temente a Deus. Temente quer dizer que teme, que tem medo. As frases são muito infelizes e não verdadeiras. Por que temer a Deus? Se ficarmos com o conceito de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, com certeza teremos medo da divindade. Porque ao apresentar a ideia de Deus aos homens daquela época, mais ou menos 4.000 anos atrás, Moisés o apresentou como ciumento, vingativo, um Deus injusto, pois punia um povo inteiro pela falta do seu chefe. Era o Deus dos exércitos, que presidia aos combates contra o Deus dos outros povos. Um Deus que recompensava e punia só pelos bens da terra, que fazia se acreditasse que havia felicidade na escravidão dos outros povos. Mas, depois de Moisés, veio Jesus. E uma das partes mais importantes da revelação do Cristo é o ponto de vista pelo qual ele nos apresentou Deus. O Pai que ama os seus filhos, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia. Pai que perdoa as faltas dos seus filhos e dá a cada um segundo as suas obras. O Pai de todas as criaturas, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos. Deus grande, que vê o menor pensamento de seus filhos e que não dá importância à forma com que esses filhos o honram. Não é um Deus para temer, é um Deus para amar. Tudo na criação revela o amor de Deus por seus filhos. O universo é um poema de beleza e perfeição. A terra preparada até os mínimos detalhes para que o homem nela possa viver e progredir. As sementes que reproduzem segundo sua espécie e saciam a fome. Os rios, lagos e vertentes que propiciam o líquido precioso. As estações com suas características. As variedades infinitas de plantas, de animais.
Deus que cria espíritos simples e ignorantes e os coloca nas suas moradas, os mundos, para progredirem, conquistarem sabedoria até a perfeição. Deus que ama. Pense nisso. Deus quer o seu progresso. Deus quer o seu bem-estar, que seja fruto de uma vida saudável, que resulta de um aprimoramento moral. Deus quer a sua paz legítima, depois de acalmados os anseios do seu coração e regularizados os débitos da sua consciência. Deus quer o seu amor, superadas as instabilidades da sua emoção. Deus quer o melhor para você. Se você ainda não descobriu como, guarde a certeza de que Ele concede todos os dias os meios para conseguir tudo isto, em definitivo, sem chance de perder. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje nós leremos sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, versículos 6, 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoarei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte.
Não há aí a generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Pois é, queridos ouvintes, Jesus aqui exalta os misericordiosos. E o que seria misericórdia? É o esquecimento, o perdão das ofensas. É o complemento da brandura. Na verdade, nós precisamos, dentro de nós, cultivar a misericórdia. É difícil, mas é importante que nós o façamos. Porque nós precisamos, na verdade, vencer a nós mesmos, né? E como é que a gente vai praticar essa misericórdia? Nós precisamos refletir que aquele com quem às vezes nós nos comunicamos, eles precisam do nosso entendimento. E nós vamos dar a ele através do nosso silêncio, no calar, não revidar. No entender que todos nós estamos na jornada rumo à elevação espiritual. E que uns ainda não estão no mesmo patamar do que nós. Uns estão mais adiantados que nós, é claro, mas alguns não. E eles às vezes não entendem que estão nos ofendendo. Então, nesse momento em que ouvimos algo que nos desagrada, que nos ofende, vamos parar para refletir nessa condição em que nós estamos e naquela que está o nosso interlocutor e nos calar, usar da sabedoria e procurar entender. Nós precisamos, na verdade, amparar o próximo, proteger, entender silenciosamente. As desavenças, elas iniciam no responder de forma ríspida, querendo, por meio do nosso orgulho, ferir mais do que fomos feridos. E aí começam as discussões e que podem muitas vezes terminar em tragédia. Então é importante que a gente saiba que as pessoas às vezes não têm a noção do que elas estão falando. Elas não têm o interesse de nos machucar. Às vezes pode até ter. Mas se nós hoje compreendermos a necessidade da misericórdia, do perdão das ofensas, nós vamos nos calar e vamos deixar passar. E a misericórdia, ela essencialmente é isso. É você perdoar as ofensas. Mas o perdão aqui, inclusive, Kardec fala que é desculpar o outro, por mais grave que seja, entendendo o momento, entendendo que, na verdade, eles estão nos entristecendo, mas nós não precisamos entristecer o outro. Eu não preciso julgar o outro por aquele fato. Esse não é o melhor caminho. Nunca foi. Mas simplesmente deixar passar. É a generosidade na misericórdia. Essa é a forma mais saudável e mais correta. E não aquela forma que humilha o outro. Ele fala uma coisa para você, você guarda, arquiva lá dentro do teu cérebro. Aí chega daí a um tempo, você lembra que você me falou isso, aquilo, e eu não falei nada, porque eu sou melhor do que você. Não, esse não é o melhor caminho. Porque esse é o perdão que humilha o outro. Na verdade, queria satisfazer apenas o nosso próprio orgulho. Porque vai jogar no outro aquele problema que foi lá atrás, que deveria ter sido esquecido. Porque todo bem, ele deve ser praticado com desinteresse. Não podemos lançar esses dardos venenosos no outro. Vamos aprender a ser brandos, a ser pacíficos, usando da misericórdia divina. Nesse tema, a gente tem uma
uma complexidade de outros conhecimentos que o próprio Espiritismo nos traz, né? Inicialmente, nós temos que nos retratar como sendo espíritos eternos, imortais, que já vivenciou várias outras experiências terrenas. E que muitas vezes o que se faz nessa existência é, pela sabedoria divina, uma forma de retratação daqueles que no passado foram nossos inimigos. A gente sempre presencia muito isso dentro dos trabalhos mediúnicos, quando a gente vê ainda irmãozinhos na ignorância das leis divinas, que querem a todo custo se vingar daquele que no passado lhe fez um mal, trouxe-lhe uma perda grande, prejudicou ele em alguma coisa. E ele fica simplesmente obcecado em poder se vingar daquele que ele atribui como sendo o causador de todas essas mazelas e esses prejuízos. E aí a gente vê o sofrimento que ele passa por tudo aquilo que ele vivencia, mas durante muitos anos, muitos séculos. E a dor e o sofrimento dele só atinge a ele mesmo. É como uma brasa que você mantém na mão acesa, que tende a ideia de jogar em alguém para queimá-lo. Mas, óbvio, antes de fazer isso, ela vai queimar a sua mão. Então, a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas dos nossos desafetos são espíritos que no passado não tiveram conosco uma boa relação, que nos prejudicaram de alguma forma, ou que nós o prejudicamos de alguma forma, e que hoje são colocados lado a lado nessa existência para que se possam reconciliar. Por isso que a gente vê tanto fraticídio, tanto parricídio, mãe com ódio de filho, que a gente, dentro do nosso contexto, acha algo inacreditável, né? Porque ela que deu aquela vida nesse momento terreno. Mas são histórias que remontam ao passado. Esses dias, inclusive, fomos assistir um filme no cinema que é da Zíbia Gasparetto, que ela traz um romance que foi reproduzido nas telas, que fala também muito dessa situação, do que nós vivemos no passado e do que nós estamos vivendo hoje. E dentro desse contexto todo, lembrando do contexto da reencarnação, dessa possibilidade de reatar laços que no passado não foram criados, nós não podemos nos esquecer, né, Luciane, das influências espirituais. Muitas vezes a gente não tem nenhum problema com a pessoa com a qual nós estamos nos indispondo, nós não temos nenhum problema com relação às ideias dela, tudo, mas a gente não vigia o suficiente para poder entender que os atos e as palavras que proferimos muitas vezes provêm de nós, mas pela influência, pela obsessão de espíritos que querem ver o mal daquela outra pessoa, né? É isso mesmo. Inclusive, Pedro, por isso que Jesus aconselhou a nós a reconciliação com os adversários. Porque a reconciliação com os adversários, ela não traz apenas um efeito moral, ela traz também um efeito material. Porque nós somos espíritas e nós acreditamos e entendemos, nós temos a certeza da reencarnação. Então hoje o que nós fazemos não reflete só na vida atual, refletirá nas demais. Nós levamos conosco os adversários do passado. Na prática do perdão, nós precisamos entender que a morte não nos livra dos nossos inimigos, né? Então, se a gente praticar o perdão, nós nos reconciliamos hoje e evitamos um espírito vingativo no futuro. Por isso que Jesus fala: reconciliai-vos mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão, né? Porque a gente vai voltar e pagar até o último centil. Nós vamos voltar e nós vamos restituir esse problema que nós mesmos causamos. Então nós precisamos diluir nosso orgulho, a nossa vaidade, e procuramos e tentemos solucionar nossas questões, nossas pendências, ainda nessa vida.
Vamos dar como exemplo a nossa família. A nossa família é um convite à reconciliação. Nela, obrigatoriamente, nós vamos encontrar os nossos credores, vamos dizer assim, né? São aqueles que nós precisamos reparar os nossos erros. Vamos encontrar os espíritos afins também, aqueles que sempre nós temos um carinho especial, que sempre tem uma palavra amiga, que nos auxilia, né? Esses também nos auxiliam na jornada, mas sempre tem aquele que a gente olha para ele e a gente já sente uma contrariedade enorme. É um cunhado, é um genro, é uma sogra, às vezes até um filho, um pai. E que a gente é obrigado a tentar entender. Então é isso que a gente precisa fazer. Na reconciliação, primeiro entender o outro. Por que essa pessoa está fazendo isso? Será que ela quer me ofender? Ou será que ela me ofendeu no momento de ignorância dela? Ignorância no sentido de desconhecimento daquilo que nós estamos aprendendo agora, né? Então, no entendimento, nós iniciamos um processo de misericórdia com o outro. E aí, quando nós recebemos aqueles dardos que eu falei agora há pouco, nós vamos transformá-los em misericórdia, no perdão, e não vamos atirar outro dardo em retorno. Nós vamos nos calar, né? É assim que a gente vai precisar. Primeiro, é uma prática, né? É um hábito que a gente cultiva em nós, né? Faz aí, olha, por exemplo, olha, hoje eu vou ser misericordioso. Então eu vou entender as pessoas que vêm conversar comigo, aquele meu desafeto, eu vou entender. E aí você vai ver como é bom, como é saudável para você. E aí você vai aumentando essa prática no dia seguinte, no outro, porque nós precisamos aprender a ser brandos, né? O outro não tem a mesma maturidade que nós temos, alguns, né? Outros têm mais. Eles podem não enxergar a vida com os nossos olhos, eles são diferentes, nós somos individualidades. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Vamos dar como exemplo uma sala de aula. Mesmo selecionando a sala, né, sala A, B, C, D, nós vamos encontrar algumas pessoas, alguns alunos, que têm mais inteligência do que o outro, que têm mais compreensão daquela disciplina que está sendo dada, né? Então, aquele que pode mais, ensina o que pode menos. É assim que deve ser, né? Então, façamos da nossa vida uma sala de aula, onde nós vamos aprender com aqueles que sabem mais, observando, né? E vamos ensinar aqueles que sabem menos. Não pode ficar ninguém para trás, né? Todos nós estamos rumo à elevação. Então, todos nós precisamos aprender. E começa também aonde? Essa experiência, esse aprendizado? No pensamento. O pensamento é o criador. E ele tem que estar em sintonia sempre com o amor, né? Então, vamos iniciar o nosso dia pensando em sermos melhor, em sermos indulgentes para com o próximo. Vamos ser severos conosco. Essa é a ideia. Sejamos severos conosco. Não, eu preciso aprender. Mas vamos ser caridosos. Vamos compreender o nosso próximo. Não é verdade, Pedro? Inclusive, isso daí é a máxima do Espiritismo, né? Que fora da caridade não há salvação. Se você pegar lá no Livro dos Espíritos, você vai ver que a questão que fala da caridade, ela fala da indulgência com as faltas alheias. O que é a indulgência com as faltas alheias? É a misericórdia, que nós devemos tratar todos os dias da nossa vida. Porque ainda estamos vivenciando uma experiência terrena, mas trazemos conosco muitas coisas do homem velho. E como você disse, o orgulho e a vaidade são elementos que compõem a nossa constituição nessa existência. Gostaríamos nós que já estivéssemos livres dessa situação, mas ainda vivemos muito sobre esses contextos que, segundo Joana de Ângeles chama como gigantes da alma, do seu livro Despertar da Consciência,
são os grandes entraves para que a gente possa progredir. E como é mais fácil a gente viver se a gente aprender a ter indulgência? É uma prática, como você mesmo falou, do dia a dia. Nós temos que tratar isso de forma a buscar todo dia sermos indulgentes com aquilo que fazem para nós, sem nos sentirmos ofendidos. Nessa linha, a gente sempre busca as experiências de espíritos que passaram pela Terra e que foram exemplos para toda a humanidade, né? Um deles foi o Mahatma Gandhi, que, subjugado pelos ingleses durante muitos anos, a Índia subjugado pelos ingleses e escravizados praticamente, Gandhi sempre tinha olhos bons para ver tudo aquilo que era construído pelos ingleses na Índia. E perguntaram para ele como que ele poderia perdoar os ingleses por tudo que fizeram. E ele falou de forma muito clara que só tem que perdoar aquele que se sente ofendido. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que nós, muitas vezes, somos cheios de milindres. E uma coisa muito importante que a gente observa é que, de repente, uma pessoa que a gente tem carinho, que vive com a gente, tudo, faz uma ofensa, faz uma desfeita para a gente, e a gente releva, passa por cima. Agora, se for uma pessoa que a gente não tem muito carinho, muita atenção, muita amizade, que faz aquilo, nós damos uma dimensão muito grande para aquele ato. E aquilo fica pesando na nossa consciência, no nosso ser, e como você mesmo falou, ele atrapalha o nosso dia a dia. Porque você fica ruminando aquilo mentalmente e pensando como que você vai poder fazer para poder responder aquilo ou revidar por aquilo que foi dito a você. Então, dentro dessa questão da ofensa, nós temos também que ver que ela está muito vinculada às nossas paixões, né? Nós não viemos aqui porque nós somos espíritos bons. Nós viemos aqui para aprender, nós temos muita coisa para ser aprendida. Como disse a mensagem no início, nós somos criados puros e ignorantes. E temos aqui a oportunidade que nos é concedida de atribuirmos ao nosso espírito todos aquelas benesses e talentos que nos são dados para que a gente possa multiplicar. Mas nós temos que estar sempre atento. A questão que o Evangelho de Jesus sempre nos assevera é a importância do orai e vigiai. O vigiai é o vigiai os nossos pensamentos, é o vigiai as nossas condutas e vigiai as influências que estão dia a dia, a cada instante, nos abordando. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que pergunta se os espíritos podem influenciar em nossa vida. E ele responde, o Espírito da Verdade responde muito mais do que você possa imaginar. A gente muitas vezes toma algumas atitudes ou alguns atos que depois a gente para pensar e fala assim, mas isso não é meu, eu nunca pensei em fazer isso, não está dentro do meu contexto. E é porque nós, infelizmente, abaixamos a guarda e permitimos que um irmãozinho ainda ignorante, que nos aborda, tudo, use da nossa condição de encarnado para tomar alguma atitude ou para fazer alguma coisa que está fora do nosso contexto, está dentro daquilo que ele quer e nós acabamos sendo manipulados por eles. Então, essa questão da influenciação espiritual é muito grande também, é muito relevante, mas não podemos atribuir isso só à questão das influências espirituais e muito menos de questões de vidas passadas. Isso daí deve ter acontecido na vida passada e agora a gente está pagando por isso. E não é só isso não. Nós viemos para cá justamente para trabalharmos o nosso espírito, para que a gente possa evoluir. E nós temos que a cada dia buscar sermos melhores do que no dia anterior. A gente sempre aconselha que ao cair da noite, ao irmos dormir, nós possamos, deitado na nossa cama, depois da nossa prece, fazermos uma análise do nosso dia, de tudo aquilo que nós fizemos, não das coisas positivas, porque essas se tornam obrigações que nós temos para conosco enquanto encarnados, mas das coisas negativas que fizemos e como poderemos fazer para corrigi-las. Então isso é algo que nós temos que fazer, refletir,
pensar em tudo aquilo que nós fizemos durante o dia, para que não repitamos no outro dia os mesmos erros do dia anterior. E lembrarmos que a prece de Jesus já nos diz justamente isso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E será que nós estamos perdoando? Será que nós estamos perdoando aqueles que nos ofendem, aqueles que, às vezes, por um olhar... Tem certas situações que as pessoas ficam tão melindradas que a pessoa passa ao seu lado e não cumprimenta, isso já é uma ofensa do tamanho de um bonde. Por quê? Porque ela já se sente melindrada e ela se sente inferiorizada, e aí tem todo um contexto, né? Então nós temos que analisar com profundidade, com carinho e com muito amor tudo isso que envolve a nossa existência nesse momento terreno, para que a gente possa, no futuro, quando voltarmos para a pátria espiritual, não repetirmos o que a gente ouve com uma frequência muito grande nos trabalhos mediúnicos. Se eu soubesse. Os espíritos já desencarnados, quando voltam à pátria espiritual, depois de passar por um tempo de reflexões e de dor e de sofrimento por tudo aquilo que ele fez, porque a lei natural, ela não põe um juiz para julgar aquilo que nós fizemos, mas a nossa própria consciência é o nosso juiz. E quando a gente volta para o plano espiritual, a gente começa a remoer tudo aquilo que nós deixamos de aproveitar e de fazer durante a nossa vida. Durante essa oportunidade reencarnatória, que é uma oportunidade bendita. E aí, ali, naquele momento, é que tem o choro e o ranger de dentes, né, Luciane? Sim. E é muito importante também, dentro daquilo que você está falando, entender que essas questões, ela não é nossa com o outro. É entre nós e Deus, né? Então, nesse momento de oração, vamos lembrar um outro ensinamento que Jesus nos coloca. Quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Então, quando Jesus fala que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, né? Então, quando ele diz o sacrifício mais agradável a Deus, não é o sacrifício material, não é o sacrifício do jejum, não é o sacrifício de se abster de algo que é muito importante para você. São coisas materiais. Não é o sacrifício de você se autodilacerar. Não é isso. O mais importante para Deus é que nós cuidemos do nosso ressentimento. Então, quando a gente tiver que fazer a nossa oração, lembrar, puxa vida, eu magoei aquela pessoa, eu vou me reconciliar primeiro com ela, porque isso vai ser muito mais importante a Deus do que eu ficar aqui repetindo palavras, né? E não praticando as palavras. Perdoai, Senhor, os meus erros, assim como eu perdoei o do outro. É isso que Jesus falava. Primeiro vai lá, perdoa o outro, depois você vem conversar comigo, né? Então, nós precisamos entender e esquecer esse erro. Mas não é esquecer, assim, não é esquecer, falar, não, nós temos nós somos um computador, a gente grava tudo, né? Não é esquecer para, não quero saber. Não é. É entender. Conseguirmos, com o nosso silêncio, com o nosso sacrifício, porque quando você silencia diante de uma ofensa, você está fazendo um sacrifício, porque olha como é difícil a gente não responder, hein? É muito difícil, nós sabemos disso. Então a gente tem que praticar esse silêncio. Esse vai ser o nosso sacrifício. Essa vai ser a nossa caridade moral para com o próximo, né? Por quê? Porque fazendo assim, vamos pensar bem, não era isso que vocês gostariam que fizessem para vocês? Quantas vezes nós falamos alguma coisa para alguém e essa pessoa se cala e a gente fica sem entender? Passa-se algum tempo, a gente sente vergonha. Poxa, eu falei uma coisa para a pessoa
e a pessoa ficou quieta, não me respondeu. Que vergonha! Como eu fui má com essa pessoa. Dá vontade de voltar lá e abraçar, né? Então, isso daí, esse silêncio, essa caridade moral que nós fazemos, é o sacrifício que Deus quer de nós, né? Então, antes de eu pedir alguma coisa para Deus, façamos o sacrifício que nós temos que fazer para poder modificar os nossos sentimentos, abrandar os nossos sentimentos, entender o próximo na sua ignorância ainda, porque amanhã ele pode estar muito mais evoluído que nós, se nós continuarmos recalcitrando nas nossas falhas, né? Amanhã, aquele a quem nós queremos ofender, porque nos ofendeu, ele pode crescer, ele pode evoluir, ele pode ter o entendimento, e nós vamos ficar parados no tempo. E nós precisamos buscar a nossa evolução, né? Então é isso, esse sacrifício que Jesus fala que é mais agradável a Deus, é justamente essa prática de modificar os nossos sentimentos. Através do quê? Através da renúncia, né? Através da benevolência. Entender que as pessoas são diferentes e que cada um tem o seu valor, e nós vamos só nos abster de revidar, de lançar dardos a essa pessoa, né? Esse é o agrado, é ser agradável a Deus, mediante os nossos esforços. Esse é o sacrifício que nós precisamos fazer, né? Evita, sim, lá complementando o que foi falado, evita, você concilia, você resolve o seu procedimento, a sua vida hoje, e evita um vingador lá no futuro, que são os nossos obsessores, que ainda hoje nós temos, né? Todos nós temos, porque nós não somos criaturas já perfeitas, nós estamos caminhando a evolução, e por óbvio que eles nos encontram. E hoje, está solucionando, eu costumo dizer assim, que a gente vai desatando os nozinhos da nossa vida, né? Um a um, nós vamos desatando, para que hoje a gente já passe a ser melhor, e amanhã, além da gente ser melhor, a gente evita de trazer conosco na próxima encarnação aqueles espíritos que sofreram nas nossas mãos. Analogicamente, inclusive, reconciliar-vos com vosso irmão, a gente pode usar a figura de um pai, de uma mãe, que vê os filhos sempre brigando. E qual não é a alegria deles quando vê que os filhos estão conciliados, vivendo bem, porque ter filhos e que eles não discutam por terem pensamentos diferentes e muitas vezes não se falam, isso é uma coisa muito natural nas famílias de hoje. Mas qual é a alegria de um pai e de uma mãe de ver os filhos extremamente envolvidos dentro dos mesmos contextos, dos mesmos conceitos, se dando bem e se amando? Então esse contexto que nós temos aqui de forma muito rudimentar é um contexto que é muito mais perfeito na ideia do Criador, né? E essa questão de não responder, eu me lembrei de uma passagem muito interessante, que a filha, já desesperada com o casamento dela, tudo, vai conversar com o pai, fala: pai, mas toda hora que a gente se encontra dá briga, toda hora a gente está brigando, é uma coisa infernal, eu não sei mais o que eu faço. E o pai com uma sabedoria toda dele, com uma paciência, uma calma muito grande, falou: filha, quando o seu marido chegar em casa, pega um copo de água e põe água na boca, e não engole, fica segurando a água na boca. E a filha então falou: mas por quê, pai? Falou: faça isso e depois você me conta qual é o resultado. Uma semana depois, a filha chega em casa e fala: nossa, pai, realmente eu comecei a fazer isso e está dando certo, nós paramos de brigar. Por quê? Porque a nossa vontade de estarmos sempre respondendo àqueles que nos provocam, que conversa com a gente, mas que a gente cria uma certa animosidade, é muito grande. Então ela, com a água na boca, ela não podia responder, porque ela estava com água na boca, então não tinha como falar. E aí começou a criar harmonia. Por quê? Porque ela estava começando a ouvir ele. O grande problema da humanidade hoje, e que a gente ouve muitos dos psicólogos falarem, é que a outra parte hoje já não ouve mais. Ela quer se impor com relação ao seu pensamento, à sua ideia, e não há mais diálogo. Há sim uma tentativa de imposição do pensamento. A Luciane sempre comenta uma passagem do Sr. Hugo, que eu acho a coisa mais bonitinha do mundo, que quando ele
a gente junto, conversando tudo, ele recebia de repente uma notícia ruim, uma pessoa agia de forma mais ríspida ou mais enérgica, eu nunca vi seu Hugo se alterar. Ele simplesmente ficava quieto, abaixava a cabeça e deixava passar. E essa foi a maior sabedoria que nós tivemos com relação a como agir com relação aos nossos desafetos. A gente pode ouvir, mas não precisa responder, né? Nós podemos equalizar isso de forma muito tranquila, nos calando, porque com certeza, uma hora, a pessoa que desfere esses dardos, como a Luciane está falando, vai entender que não é dessa forma que ele vai te atingir. Pois é, Pedro. E você sabe, uma insensatez que nós praticamos sempre, né? Dentro de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Quando Jesus fala também sobre o argueiro e a trave no olho, né? É uma insensatez da humanidade, né? A gente tem aquela disposição de ver o mal do que o outro pratica, mas a gente não vê o mal que está dentro de nós, né? Então, Jesus falava, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? É mais fácil, né? É muito mais fácil eu falar, olha, aquele cara lá, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo outro, não entrando em detalhes, né? Ele errou, ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo. É muito mais fácil do que eu localizar em mim os meus erros. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que eu localizar, que eu entender que eu tenho erro, eu vou ter que mudar. Então é muito mais fácil eu ver o erro do outro e esquecer completamente das minhas limitações, dos meus erros, né? Então, Jesus também nos convidava a não ser hipócritas, a tirar primeiro a trave no nosso olho e depois aí eu posso chegar para o meu irmão e mostrar para ele que ele tem um argueiro no olho dele. Então, façamos isso, façamos uma reflexão e lembrando que a família é o nosso educandário, né? Quando você tiver que ver um defeito em qualquer outra pessoa, para um pouquinho, olha para você mesmo, pergunta para você mesmo, como é que eu sou? O que eu faço do meu dia a dia? O que eu faço para me mudar, né? O que eu estou fazendo pelo outro, né? Esses dias a gente estava fazendo uns estudos e a pessoa que conduzia os estudos levantou essa questão. A gente está sempre cheio de exigir do outro compaixão, paciência, misericórdia, né? Mas e eu? Eu estou fazendo isso também com relação aos outros? E essa foi uma reflexão muito importante para mim, porque a gente vai no dia a dia meio que atropelando tudo, né? Nossos dias parecem que estão mais curtos e as coisas estão acontecendo em um volume maior. E aí a gente para e não analisa essas questões. Qual é a sua contribuição para a melhora da humanidade? Mas não vamos falar da melhora da humanidade, que nós não somos aqui missionários, né? Nas nossas tarefas diárias. Qual é a sua contribuição para a melhora na sua família, no seu relacionamento de trabalho, com os seus amigos? Você está cobrando do teu amigo que ele se importe com você, que ele te ligue, que ele seja carinhoso. E você? O que você está fazendo? Você está cobrando do seu pai e da sua mãe alguma coisa que você entenda que eles deveriam ter obrigação de fazer com você, de te suprir das suas necessidades? Mas e você? O que está fazendo pelo seu pai, pela sua mãe? Você está acolhendo eles na velhice? Você está sendo indulgente com as falhas que esse ser humano, que antes de ser seu pai e sua mãe, é um ser humano, com as falhas que ele teve, mesmo porque seja com você? E com o seu filho? Qual a sua contribuição para com ele? Você está olhando ele de forma mais amorosa, mais carinhosa, sabendo que ele está no seu caminho de evolução e que você deve dar a contribuição para que ele evolua mais? Você está cobrando dele e você dando a ele, né? Então a gente tem que ter esse olhar para nós mesmos, né? Tirar a trave dos nossos olhos, deixar de criticar.
A crítica é um vinagre que nós trazemos em nossa vida. Paremos de criticar, paremos de julgar e comecemos a olhar para nós em primeiro lugar. Porque foi como eu falei no começo, né? A questão é entre você, nós, né? E Deus. Não é entre nós e o outro, né? Então, vamos tirar essa cegueira, vamos afastar o nosso orgulho, né? Ele é que traz, ele é que impõe essa cegueira. Vamos tentar afastar, né? A caridade moral que eu quero para mim é aquela que eu preciso oferecer para o outro. Sejamos brandos, sejamos pacíficos. Nós sabemos que é muito difícil, nós sabemos que essa é uma prática que impõe um exercício duro, mas esse é o sacrifício que Jesus quer de nós, que Deus quer de nós, né? Que Jesus nos ensinou, mas que Deus quer de nós. Então vamos fazer esse sacrifício no dia a dia e vamos tentar ser melhores, né? Todos nós temos essa obrigação para conosco mesmo, né? Vamos ser rígidos para nós, vamos ser melhores, né? Nós viemos nessa vida para isso, não vamos desperdiçar essa vida e vamos desatando os nós, um por um que se apresenta no meio do caminho. Como vamos iniciar isso? Com o nosso pensamento. Iniciamos nosso dia com uma oração, pedindo ajuda, né? E vamos indo ao longo do dia praticando essa misericórdia para com o próximo e para com nós mesmos, porque ela retorna a nós. É a lei de causa e efeito. Essa história toda daquilo que os outros fazem, a gente ter que analisar. Esses tempos atrás eu estava com meu tio dentro do carro, e agora com essa existência aí do Uber, o Uber para em fila dupla onde eles querem. Não tem problema, ele não quer saber do trânsito, ele simplesmente para. E um dia eu junto com meu tio dentro do carro, mas eu fiquei muito irascível. Falei, pô, como é que pode parar aqui? Olha o trânsito, como é que está fluindo, tudo. Ele olhou pacificamente para mim e falou assim, você não para em fila dupla de vez em quando? Então a gente está muito afiado para criticar os outros, mas a gente não está afiado para ver as nossas falhas. E isso é muito frequente, né? Então que possamos refletir. Nós estamos chegando não só ao final do programa, também como já temos só mais um mês pela frente, que possamos usar este final de ano como um período de reflexão, como um período de agradecimento por tudo que nos ocorreu, tanto de bom como de ruim, porque aquilo que acontece de ruim, muitas vezes são pedidos que nós fizemos ainda no plano espiritual, com o nosso planejamento reencarnatório, e como disse o rapaz que faz o estudo com a gente, o Marcos, nós não podemos reclamar daquilo que acontece com a gente, mas nós temos que agradecer, porque nós estamos conseguindo superar as nossas limitações e cumprir com o nosso planejamento reencarnatório. Então vamos refletir, vamos ver o que nós podemos mudar, o que nós podemos alterar e buscar sempre a melhora. Essa forma de você agir, não só com seus pais, mas com seus filhos também, tem que ser a mesma forma de agir com a sua esposa, com seu marido, porque é uma relação também conflituosa que existe, de amor, mas com conflitos, para que possamos fazer da nossa vida um momento realmente importante no nosso caminho da evolução. Nós não estamos aqui por acaso. Nós já paramos para perguntar de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que estamos fazendo aqui? Aqui nós estamos fazendo a nossa escola para podermos aprender cada dia mais e colocar tudo isso em prática. Então agradeço a todos vocês no nosso final de programa, pela paciência, pela atenção e pela audiência, né? Que sempre temos mensagens incentivadoras, perguntas que mandam para nós. Então agradecemos a todos vocês e desejamos a todos um ótimo domingo, em família, aqueles que estão no trabalho, que tenham paz, tranquilidade e que Jesus possa estar ao lado de vocês, abençoando a cada um de vocês. Tenhamos um excelente domingo e um excelente momento de reflexão em nossa vida com os ensinamentos de hoje. Olá, amigos. No nosso Cartas do Além, hoje nós vamos apresentar uma mensagem registrada pelo espírito de Nísio Castanheira Cardoso, que através de Chico Xavier, no dia 31 de dezembro de 1978, 4 meses após a sua desencarnação, que foi em agosto, no estado de Minas, onde nasceu e desencarnou, ele vem trazer seu testemunho.
É importante relatar o que a esposa conta, que ele desencarnou lendo um livro, Os Mensageiros, de André Luiz. Uma de suas filhas estava segurando no seu punho enquanto ele estava lendo, e tem um AVC súbito. Ele estava bem de saúde, ele era militar aposentado, e tem esse acidente vascular cerebral, que foi naturalmente inoperável e levou a sua desencarnação. Então nós vamos ouvir a sua mensagem. A esposa dele chama-se Adélia, não é Adélia. E é interessante porque Chico registra como Adélia e não como Adélia, que não era o nome dela. Ele escreve exatamente como era o nome dela. Adélia, querida esposa, rogo a Jesus nos abençoe. Tenho no coração nossos filhos queridos, beijando todos eles em nossa Elizabeth e reunindo-os em você, querida companheira, para render graças a Deus pela oportunidade de escrever esta carta nesta reunião de alegria e reconhecimento, saudade e esperança. Venho pedir sua serenidade ante as nossas dificuldades do momento. Creia, por mais nos preparemos através de nossas ideias de fé e sobrevivência, a desencarnação é um campo de surpresas que, por enquanto, ao que suponho, os amigos recentemente liberados do corpo físico, assim como me sucede, não saberão definir. Sinto-me ainda, depois de agosto, nas inquietações naturais do esposo e do pai, que se vê retirado compulsoriamente do ninho familiar sem a preparação necessária. Alguém dirá que a nossa doutrina de luz e de amor é suficiente para habilitar-nos à chamada passagem de uma vida para outra, sem qualquer choque ou depressão das forças mais íntimas. Imagino que isso acontecerá com aqueles que longos dias de recolhimento no leito se lhes ergue por tempo de obrigação para pensar e repensar no fenômeno da grande mudança. Entretanto, em meu caso, qual ocorre no problema de tantos outros amigos, a alteração brusca e violenta me trouxe uma certa insegurança, que aos poucos eu vou transpondo com as escolas da crença em Jesus, que Jesus nos instalou por dentro de nossa alma. Bonita, né? Informação. A gente acha que está preparado, mas é sempre o choque. Não comunico semelhante estado de alma ao seu coração afetuoso no intuito de agravar ainda mais o sofrimento moral em que havi nos primeiros dias em que sucederam a minha volta, e sim para agradecer as suas preces, com as filhinhas e com o nosso André Luiz, que é o filho, por minha tranquilidade. Acordei no próprio lar, antes de ser conduzido à organização de refazimento espiritual em que me encontro. Interessante um comentário, já. Quando o lar da gente se transforma num templo de oração, onde a prece está presente todos os dias, o ambiente é muito mais salutar do que o ambiente assim que sai fora de casa. Então, nesses casos, muitas vezes os benfeitores retêm o espírito no próprio ambiente, que é muito mais saudável, até que eles levem para um outro ambiente mais apropriado. Como desencarnou no lar, o espírito, se ele está dizendo, ficou ali no lar por um tempo, né? Acordei no próprio lar antes de ser conduzido à organização de refazimento. Minha mãe, a Mamãe Branca e outros amigos velavam por minha paz. E em meu despertamento, ela, a própria mãezinha, conquanto desencarnada poucos meses antes de mim, você veja, já estava bem preparada a mãe dele, né? Me acolheu no regaço como se eu ainda lhe fosse a criança necessitada de compreensão, de apoio, e a mostrar-me, você com os filhos orando por minha paz. Me notificou que os nossos hábitos de meditação e de prece eram, naquela hora, frutos do amor que vocês me ofereciam. Gente, isso é raro e é sublime. Você vê quantas pessoas desencarnam subitamente, o lar entra em polvorosa, em desequilíbrio, em perturbação, em angústia, em desespero. E o que nós encontramos? Um ambiente saudável de oração e prece e dor.
a dor do susto. Provavelmente chamaram a assistência, mas já percebiam que tinha partido o companheiro, já se puseram na oração. E tudo isso criou esse ambiente favorável. E outra coisa que chama a atenção, se a mãezinha dele já estava lá, se já vinham pessoas cuidando, é porque a hora tinha chegado, eles já sabiam, eles já estavam aguardando aquele momento, né? E diz então assim o Nísio: naturalmente que as nossas lágrimas, e as suas e as minhas, se misturavam na mesma luz de esperança e conformação. E tão somente aí, nesse ângulo de separação, é que eu pude avaliar a importância da oração e da confiança em Deus, cultivada sobre o nosso teto familiar. Desde então eu esforço-me para me habituar ao trabalho de readaptação à vida espiritual em que presentemente eu me encontro. Creia que isso não é fácil, especialmente quando deixamos a companheira e os filhos menores requisitando assistência e orientação. Mas esteja igualmente convencida de que eu encontro em sua fé e sua coragem a força de que eu preciso para reerguer-me por dentro de mim próprio, de maneira a reformar-me inteiramente para o trabalho do bem. Sei que amigos nossos não nos abandonaram no momento justo. Ele está falando dos amigos encarnados. Então, nessa hora do socorro, quando ligam para todo mundo, eu aviso o que está acontecendo. Não. Sei que amigos nossos não nos abandonaram no momento justo em que mais nos preocupávamos em respeito à continuidade da nossa manutenção doméstica. E sou gratos a todos eles, os que nos auxiliaram com as documentações imprescindíveis à sustentação dos nossos recursos de subsistência. A preocupação dele com os problemas que iriam surgir já se aliviam de ver os amigos ajudando a família, a esposa, os filhos a cuidarem desse momento para quem fica, né, atormentada com as situações financeiras, com as preocupações, a continuidade, né? E abraços, até que é importante falar como é importante a gente fazer amigos na vida física. Diz Allan Kardec, diz os espíritos superiores que é muito importante a gente fazer amigos no mundo espiritual antes de renascer, para eles nos ajudarem enquanto nós caminhamos. Mas é muito importante fazermos amigos aqui na Terra, para que eles nos ajudem nas nossas horas mais difíceis. E abraço aos amigos de Belo Horizonte aqui presentes e aqueles outros que não se encontram em nossa Assembleia de Fraternidade desta hora, por todas as bênçãos de conhecimentos, de amparo com que pavimentaram o caminho para a minha própria recuperação espiritual. Além de minha mãe sempre abnegada e solícita, outros corações amigos me reconfortam para a nova caminhada que me cabe empreender. Os nossos amigos Aires de Oliveira, os nossos amigos Aires de Oliveira e Fénelon Barbosa ainda são para mim apoios de base e denodados irmãos que me antecederam aqui e que me estendem braços fortes e acolhedores para que as energias não me faltem. Querida Adélia, a nossa Elizabeth, a nossa Eliana, a nossa Eliette e o nosso André Luiz estão protegidos por Deus e por seu carinho de mãe. E a certeza disso me reconforta. Continue, querida, auxiliando-me com as suas preces, com as suas vibrações de paz e de amor. Espero que muito em breve a retomada de meus deveres e o seu apoio é por demais expressivo para mim, para que eu não esqueça de solicitar aos seus cuidados essas bênçãos em meu favor. Continue construindo em nossos filhos queridos a certeza da sobrevivência e a responsabilidade de viver nas quais, na terra, devemos caminhar integrados a fim de atendermos com segurança as nossas próprias obrigações. 4 filhos são 4 canteiros de amor que podemos cultivar para Deus no campo da vida. Não te assustes com as dificuldades que porventura venham a surgir nas estradas que o Senhor nos determina percorrer. Por agora me sinto menos ágil e mais seguro para resguardar a assistência mais imediata de que você necessita, mas possuímos excelentes benfeitores que nunca nos abandonam e que prosseguem nos amparando a você aí na terra física e a mim mesmo na espiritualidade.
Prometo, porém, ao seu carinho, que muito em breve estarei de novo nos encargos familiares, com os recursos indispensáveis para garantir-lhes o apoio possível a um esposo e a um pai que, sobretudo, confia em Deus. Dê saudades e esperanças, receba com os nossos filhos queridos vastas porções de esperanças e das saudades que eu trago em mim mesmo. O tempo, qual acontece nesta noite, se transfere de um a outro numericamente no calendário, mas no sem fim do amor imperecível estaremos sempre juntos. Os dias passados, a quem a bondade de Deus uniu com tantas bênçãos, se resume no dia imortal da confiança recíproca, em que os corações irmanados uns aos outros se reconhecem unidos no amor para sempre. Muito carinho às meninas e ao nosso André Luiz. Agradecimento aos amigos todos que me possibilitaram essas notícias aqui congregados na prece. E para você, querida esposa e companheira de todos os dias, o afeto inalterável, com todo o coração do seu velho companheiro e amigo, que lhe segue os pensamentos, que estará sempre de pensamento consagrado à sua paz e à sua felicidade, seu sempre Nísio Castanheira. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.